Que tal essa cestinha de Páscoa? Vamos fazer? Essa fiz utilizando tecidos 20 por 20. Corte 2 para o tecido externo e 2 para o forro. Para as orelhas, utilizei um modelo da internet. Prefira as mais longas. Transfira o desenho para a cartolina. No tecido principal, risque o molde. Posicione este tecido sobre o lado direito do forro. O tecido será de acordo com o tamanho da orelha que você escolher. Passe uma costura exatamente sobre o risco, feito sobre o tecido principal. Observe como estou fazendo. Ao chegar no topo da orelha, na ponta, pare a máquina um pouquinho antes, aliás. Pare a máquina, desça a agulha, levante o calcador e gire, para que você tenha um acabamento perfeito. Observe. Levante o calcador, baixe a agulha e gire o trabalho. Fica fácil. No início e no término da costura da orelha, arremate bem os pontos, para que na hora de você fazer o desvire, essa costura não se desfaça. Observe como ficou. Faça a costura colorida para você poder observar. O indicado seria na mesma cor do tecido. Para desvirar, vamos utilizar a ferramenta Desvira Boneca. Digite no Google Desvira Boneca. Você vai encontrar onde comprar. É muito interessante, vem em várias medidas. Veja como facilita o desvire das peças mais finas. Estreitas, no caso. Após o desvire, alinhe as costuras utilizando boleador ou hachê. Veja como estou fazendo. Vou passando na costura que fiz, para que elas se abram. As costuras se alinham. É muito importante que você faça isso. Caso contrário, irá costurar sobre as dobras do tecido e não fica bonito, não fica uma peça bem trabalhada. Ainda vamos utilizar o ferro. É muito bom dar uma passadinha. Assenta o tecido e você pode fazer um trabalho melhor acabado. Agora vamos pespontar em volta da orelha.
toda a volta. Início da montagem da cestinha. Dobre o tecido ao meio, passe o ferro, perceba que o tecido vai ficar vincado. Nesta posição, você vai colocar a orelha. Direito do tecido da orelha com direito do tecido da cestinha. Note que o avesso, o forro, ficou para cima, na parte superior da cesta. Faça o mesmo na outra parte. Feito isso, passe uma costura. Só nesse pedacinho. É uma costura de segurança, para que você possa montar a cesta com tranquilidade. Está feito. Observe como faço. Coloque um sobre o outro. Dobre a ponta da orelha para cima, de maneira que quando você passe a costura para fechar a sua cestinha, não pegue nas orelhinhas. Você pode prendê-las com uma fita crepe se quiser. Vamos passar a costura nas laterais, no fundo, e deixar a parte superior aberta. Faça o mesmo com o forro. Costure nas laterais, o fundo e a parte superior aberta. Está feito. Veja como ficou. Neste trabalho, utilizo uma cor diferente para que vocês possam perceber as costuras, mas o recomendável é utilizar a cor do trabalho que você estiver fazendo. Fica mais bonito, mais refinado, mais bem acabado ou bem coloridão. Vamos fazer a caixinha de leite agora. Estou utilizando o molde que fiz para o nosso workshop de Páscoa. Você pode fazer um quadradinho de 2,5 por 2,5. Veja como risco a partir das costuras laterais e do fundo. Isso é muito importante para que fique bem alinhada a sua cestinha. Repetindo, nossa caixinha de leite tem 2,5 por 2,5. Faça um quadradinho numa cartolina, encaixe, vai dar tudo certo. Fica certinho. Recorte sobre o risco. Você vai fazer isso tanto no forro como no tecido principal. Fechando a caixinha de leite. Alinhe bem as costuras da lateral com o fundo. Observe bem como faço. Observe o movimento das minhas mãos, para que você consiga fazer da melhor maneira possível. Repita quantas vezes necessário. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para fazer o fechamento da caixinha de leite, mas a habilidade vem com o tempo, com a repetição. Passe a costura. Faça o mesmo no forro. Se tiver insegurança para fazer, pegue um outro tecido, um tecido secundário, algo que você não vai utilizar para teste. Faça um quadradinho e treine. Faça o mesmo princípio da sacolinha, costure nas laterais e no fundo e treine o fechamento da caixinha de leite. Você vai ver como se aprimora o fechamento.
Está feito, tanto no forro como na parte principal. Desvire a peça principal, que é a sua peça externa, que vai ficar a face externa da sua sacolinha. Somente essa você vai desvirar. Coloque as orelhinhas para baixo. E vista com o forro. Note que o forro eu não desvirei. Então, você vai vestir direito do tecido com direito do tecido. Ajeite bem. As orelhas ficam embutidas. Alinhe as costuras laterais. Vá moldando o tecido com as suas mãos, de maneira que ele vai ficando assentado. Alinhe bem as costuras laterais. Coloque o clips, o alfinete. Veja como dou uma sacudidela e dou uma esticadinha no tecido. Ele assenta melhor. E vamos passar uma costura em torno. Note que eu não deixei nenhuma parte do forro aberta. Como que a gente vai desvirar? Nós vamos abrir depois. Eu prefiro depois. Explico por quê. A costura fica delimitada. Aonde você vai virar fica delimitado. Então, fica mais fácil de você fechar o forro. Vamos lá, está quase no final. Passe a costura em torno. Observe como ficou. Agora vamos abrir para que possamos fazer o desvire da nossa peça. Você pode escolher no fundo ou em uma das laterais. Neste caso, escolhi uma das laterais. Com uma tesoura ponta fina ou desmanchador de costura, que seria mais indicado, retire alguns pontinhos. Fica uma pequena abertura, você pode abrir um pouquinho mais, até o ponto que você acha que ficou ótimo para o seu desvire. Puxe delicadamente e vai desvirando. Após o desvire, utilize o hashi ou o boleador para ajeitar as caixinhas de leite. Passe nas costuras, né? Trazendo as costuras para fora, alinhando. O acabamento é tudo na costura. Faça o mesmo no forro. E alinhe a lateral para passar a última costura. Não, a penúltima. A última é o pesponto ao redor da cestinha.
Jogue o forro para dentro, após costurado, né? Fechado. E ajeite as bordas, de maneira que fique bem para dentro, bem posicionado o forro da sua cestinha. Nesse momento a gente precisa ter um pouquinho de paciência. Nesse caso, utilizei algodão cru com tricoline. Então, como são tecidos de texturas diferentes, tem certos momentos em que o manuseio da peça se torna um pouco mais resistente, porque eles não são compatíveis. São compatíveis para o trabalho, mas compatíveis de maleabilidade, de textura, não. Passe o ferro, alinhando bem as bordas. Para trabalhos menores, você também pode se utilizar do mini ferro. Eu deveria ter usado. É mais indicado, fica melhor o manuseio para você acabar a peça. Se você não tem o mini ferro, não tem problema. Utilize o que você tem. Sempre eu faço os trabalhos baseado naquilo que eu tenho. Eu dou uma analisada e vejo. Nem sempre você vai ter o mesmo tecido que eu tenho, que é postado num vídeo, no caso. Então, você dá uma analisada, porque a costura te permite isso, você utilizar muitas peças. Você poderia ter utilizado, por exemplo, o jeans com a tricoline. Ficaria uma graça também. Aproveite tudo o que você tem. Passe a costura no entorno. Observe o posicionamento das orelhas, como fiz. E siga costurando. Finalizamos a nossa peça. Parabéns! Agora é só enfeitar. Você pode colocar palha no interior ou restinhos de tecido com a tesoura de picotar. Fica muito bonitinho, coloridos. Corte listas, faixas e corte com a tesoura de picotar pequenos pedaços. Fica muito bonitinho. Você coloca dentro, substitui a palha. Fica muito bom. Tá aí a sua cestinha de Páscoa. Gostou? Páscoa vem saltando no jardim, com suas orelhas grandes e um sorriso assim. Carrega ovos coloridos, cheios de doce amor, espalha alegria, traz paz e calor. Coelhinho, coelhinho, que doce alegria.